Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Seja bem-vindo não só ao episódio desta semana, ao programa desta semana, mas também a esta nova série. Com efeito, cumprimos o que prometemos em finais de julho e agora no início de setembro estamos de volta para trazer até si este programa em torno da história, do património, da nossa memória. E no meu nome, em nome de toda a equipa que produz os Caminhos da História, em nome do canal, quero-lhe também agradecer, porque tem sido graças a si e desse lado do ecrã que temos mantido este programa. As audiências, o carinho com que nos tratam, justificam que ele se mantenha, isso é também graças a si, como o único programa de história que é transmitido numa estação de televisão generalista em Portugal, em horário prime time. Obrigado por isso. Bom, e neste regresso dos Caminhos da História, vamos nos debruçar sobre uma das mais interessantes estações arqueológicas que vem sendo investigada nestes últimos anos na área metropolitana do Porto, mesmo nas margens do Rio Douro, em Crestuma. Trata-se do Castelo de Crestuma. Para nos auxiliarem nesta visita guiada a essa estação arqueológica, temos connosco os dois arqueólogos que vêm desenvolvendo a investigação no local, o Dr. Gonçalves Guimarães e o Dr. António Manuel Silva. Mas antes de conversarmos com eles, vamos primeiro ver o episódio da semana, dedicado exatamente ao Castelo de Crestuma. Rio Douro, um rio pejado de interesse histórico e patrimonial. Não é só as áreas que se encontram classificadas como Património da Humanidade pela Unesco, como é o caso do Porto, ou do Coa, ou o Douro dos vinhedos. Não. Existe, ao longo das suas margens, todo um vasto conjunto de lendas, de histórias, de monumentos que importa conhecer. Sirva-nos, por exemplo, o caso aqui, na margem esquerda da povoação de Crestuma, no concelho de Vila Nova de Gaia. Nos últimos anos, Crestuma tornou-se famosa pela sua barragem, uma das últimas que faz parte do vasto complexo de aproveitamento hidroelétrico deste rio. Mas Crestuma é uma povoação muito antiga, registada desde há muitos séculos. Fica ligada desde épocas imemoriais à agricultura, esta terra xistosa que é também conhecida pela sua pesca, o sábalo, a lampreia, mas Crestuma é também, curiosamente, um local que, apesar de não muito afastado da cidade do Porto, vai ter um papel importante nos primórdios da industrialização portuguesa, exatamente aqui, nas margens do Douro. É aqui que nós vamos encontrar, logo nos inícios do século XIX, já em atividade, uma fábrica de fundição, a fundição de Crestuma. De resto, as fundições são uma atividade industrial com longa tradição aqui nesta povoação. Essa fábrica, há 180 anos atrás, durante o cerco do Porto, teve um papel muito importante. Dom Miguel, o rei absolutista que cercava a cidade, vai utilizar a fábrica de Crestuma várias vezes para obter bombas, munições para bombardear a cidade do Porto. Mas o passado industrial de Crestuma irá ser salientado, sublinhado já nos finais do século XIX, com a fixação aqui de uma importante companhia de fiação, uma fábrica que nessa altura, nos finais do século XIX, é das mais importantes fábricas têxteis do país, chegando a empregar centenas de operários. Uma fábrica que vai elaborar até aos anos 80 do século XX. Os vestígios da fábrica permanecem hoje como um importante monumento da arqueologia industrial do nosso país.
Crestuma. É muito interessante a origem deste topónimo, a designação do lugar, porque ele resultará, segundo a tradição, segundo alguma tradição erudita, e que não andará seguramente longe da verdade, resultará da junção de duas designações. Por um lado, do rio Uima, que desagua aqui no Douro, junto à povoação. Ora, diz também a tradição que aqui, na foz do rio Uima, existiria um castelo, uma fortificação, um castro. E por isso, originalmente, isto seria o castro ou crasto do Ima. E de crasto do Ima teríamos chegado a Crestuma. Mas será que aqui existiu mesmo um castelo, um castro? A verdade é que existe aqui, junto a Crestuma, uma elevação que é conhecida há já muito tempo como o Castelo de Crestuma. Uma elevação onde, nos últimos anos, se vem desenvolvendo uma série de intervenções arqueológicas para perceber se, de facto, aqui existiu um castelo. No fundo, é a arqueologia à descoberta da história. Também nós vamos até ao Castelo de Crestuma. A importância arqueológica do Monte Castelo de Crestuma começou a ser salientada em escritos de Arlindo de Sousa nos anos 40 e 50 do século XX. Posteriormente, outros arqueólogos foram chamando a atenção para os achados que aqui se iam encontrando. Mas também há já muitos anos que um outro tipo de património foi sendo salientado em relação a esta elevação, o património natural. Encontramos aqui perante este cabeça, esta elevação que entra como um esporão nas águas do Douro e está repleto de um coberto vegetal muito interessante, espécies autóctones, os freixos, os carvalhos, sobreiros, loureiros. E esta importância natural desta elevação fez mesmo com que a Câmara Municipal de Gaia tenha adquirido aqui uma velha quinta e a tenha transformado num parque botânico, num parque público, que tem vindo a ser dinamizado pela empresa municipal Águas de Gaia e Parque Biológico. E é nesse contexto e na sequência da abertura deste parque público em 2009 que de imediato se começa também a pensar num projeto arqueológico para este espaço. Um projeto arqueológico que começa a dar logo os seus primeiros passos em 2010, no ano seguinte. É um projeto que é apresentado ao Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos, vai-se designar Castro Ima e é liderado pelos arqueólogos Gonçalves Guimarães e António Manuel Silva. Mas o que é que estes trabalhos arqueológicos vêm revelando? Venham ter comigo. É aqui, ao longo de toda a elevação do Castelo de Crestuma, que vem-se então desenvolvendo os estudos arqueológicos. É aqui que os arqueólogos, com a sua metodologia, vêm arrancando da terra os vestígios do passado. E são muito interessantes os resultados, porque vêm provar uma longa diacronia nesta elevação. Os vestígios que vêm sendo exumados provam-nos uma ocupação desde a Idade do Ferro até à Idade Média, com períodos relativamente muito dinâmicos, como é o caso do final do Império Romano ou da época suévica. Enfim,
a arqueologia, procurando a história e procurando perceber, afinal, onde é que ficaria ou se existiria aqui um castelo. E também lançando luz sobre um velho documento que se refere à existência, à provável existência nesta elevação de um antigo pequeno mosteiro. São estes trabalhos que permitem, de facto, elucidar, tirar definitivamente a limpo estas dúvidas que a história muitas vezes nos coloca. O projeto Castro Ima e o Parque Botânico do Castelo desenvolveram também uma exposição itinerante, onde vem sendo dado a conhecer o resultado dos trabalhos arqueológicos. Através desta exposição podemos, de facto, observar muitas das peças que vêm sendo retiradas das terras desta elevação e também a sua interpretação, a sua identificação. Aqui podemos observar, entre outros, afinal, aqueles que são os mais antigos vestígios de ocupação humana deste morro do castelo e que datam do primeiro milénio antes de Cristo, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, durante a Idade do Ferro. Nessa altura, muito provavelmente, esta elevação seria um castro. E dizemos muito provavelmente, porque a verdade é que ao longo destes ainda curtos anos de escavações ainda não surgiram estruturas arqueológicas, muros, muralhas, que nos permitam identificar claramente um castro neste local. Os habituais citâneas com as suas muralhas em pedra, as suas casas redondas. Mas então, porquê é que os arqueólogos acham que durante a Idade do Ferro este monte foi utilizado como um castro? Porque, apesar de não aparecerem essas estruturas, esses muros, a verdade é que têm surgido imensos objetos cerâmicos, fragmentos de vasos exatamente dessa época. E não se trata apenas de um ou dois fragmentos, não, são imensos os objetos da cerâmica micácea. E tem este nome porque a massa, a pasta com que eram feitos estes vasos, era juntada muita mica, que permite todos estes pontinhos brilhantes, dando como que um aspecto metálico brilhante aos recipientes. Pois bem, a abundância de vestígios de cerâmica da Idade do Ferro dá uma grande garantia de que há mais de 2000 anos atrás esta elevação era já ocupada, era já um castro. Mas os vestígios mais evidentes são, de facto, de épocas posteriores. Em todos os locais desta elevação onde os arqueólogos intervêm, surgem vestígios de épocas passadas, mas a maior concentração desses testemunhos do passado datam fundamentalmente do final do Império Romano, do século IV e o século V. Continuamos a ter, tal como acontecia para as épocas mais antigas, nomeadamente da Idade de Ferro, quando aqui existia um castro, continuamos a ter uma grande falta de estruturas, de muros. No entanto, é evidente um grande conjunto de entalhes nos afloramentos rochosos. Por vezes são evidentes os buracos que aqui foram escavados para colocar postes, ou seja, haveria aqui grandes estruturas defensivas em madeira, paliçadas. E quanto às habitações, provavelmente também socorreriam muito da madeira. Mesmo assim, na base, elas, nomeadamente na época romana, as casas, as construções, eram construídas com granito e com o xisto aqui tão abundante. Isso mesmo podemos ver aqui nesta área onde os arqueólogos estão a intervir e, como podem observar, temos ali um conjunto
de pedras que estavam na base de uma construção de época romana. E sabemos que são de época romana porque aqui, exatamente neste momento da intervenção, deparamos com o abatimento do teto, a típica e tradicional cobertura dos telhados romanos, a tégula, que mais não são do que as telhas dessa época. Este é um momento crucial para os arqueólogos, porque debaixo do abatimento do teto encontrar-se-ão as peças seladas, enfim, que poderão indicar, dar preciosos indícios da época em que este teto caiu, selando os vestígios anteriores. E aqui estamos perante um desses casos de vestígios de época romana. Mas o período seguinte, o das ditas invasões bárbaras, é também muito rico aqui no Castelo de Crestuma. Os achados arqueológicos dos finais do Império Romano são múltiplos, desde fragmentos de mós, ânforas e também um grande conjunto cerâmico que atesta, afinal, uma atividade do ponto de vista comercial muito interessante deste povoado. Isto porque aqui foram recolhidos objetos cerâmicos que atestam relações com o Oriente Mediterrâneo, com o Norte da África e, evidentemente, com outros locais da Península Ibérica. No entanto, aquele que será talvez um dos mais interessantes achados daqui do Castelo de Crestuma da época romana tem já alguns anos e trata-se de uma inscrição funerária que nos diz, sua leitura, de 14 anos, o pai e a mãe mandaram fazer em tua honra, querida filha, aqui sepultada, que a terra te seja leve. Afinal, um testemunho pungente de o amor paternal em relação a uma criança falecida. Afinal, os romanos não estão assim, tão distantes, não são assim tão diferentes de nós. E essa é também uma das histórias, uma das lições da arqueologia e da história. Mas, como vos dizia, o período seguinte ao domínio romano, ou seja, o das invasões ditas bárbaras, é também muito interessante aqui, no Castelo de Crestuma. Nos séculos V e VI, ou seja, após a queda do Império Romano e durante o período que aqui na nossa região é conhecido como, enfim, o do Reino Suévico, a elevação do Castelo de Crestuma continua a estar ocupada. Sabemos isso pelos vestígios cerâmicos que aqui surgem e que datam dessa época. Mas também para esse período continuamos a não ter estruturas, muros de casas ou de muralhas que evidenciem essa ocupação. Mas adivinhamos, pela grande quantidade de entalhes nos rochedos, nos afloramentos, pelo grande número de buracos de postes que fazem mesmo alinhamentos, percebemos que aqui terá existido, na época suévica, como antes e posteriormente, aqui terá existido sucessivamente grandes construções em madeira. Essa é uma outra das áreas em que os estudos de arqueologia continuam nos nossos dias a trabalhar. Perceber qual a funcionalidade, qual a orientação destas paliçadas que aqui existiriam. Os mais relevantes achados da campanha de escavações que está a decorrer neste ano 2013 aqui no Castelo de Crestuma é esta sepultura, uma sepultura escavada na rocha, datará dos finais do século X, inícios do século XI, uma sepultura distinta, uma vez que nem toda a gente na altura tinha direito a uma sepultura deste tipo, ainda por cima num local proeminente como é o topo da elevação do castelo. Curiosamente, esta sepultura e a sua cronologia vêm reforçar
a ideia de que poderá ter existido aqui um pequeno mosteiro, exatamente nessa época. Existe um documento do ano 1115 que refere que teria aqui existido no passado um mosteiro. Mas alguns historiadores têm colocado dúvidas quanto à veracidade desse documento, não ao de 1115, mas porque esse documento, diria que, enfim, transcrevia um suposto documento do ano 922. Importa explicar que nessa altura, em 1115, existe um litígio entre, enfim, as autoridades religiosas do Porto e as de Coimbra sobre a posse de terrenos aqui a sul do Douro. E a sede de Coimbra apresenta esse documento, supostamente do ano 922, como prova de que, enfim, teria os seus direitos aqui sobre estes territórios. Isto porque, supostamente, por volta desse ano 922, e na sequência de uma visita aqui a Crestuma do rei Ordonho II das Astúrias, bom, ele teria doado ao mosteiro que aqui existia, com o bispo Gomaldo, teria doado uma série de propriedades. Bom, ficou durante todos estes anos a suspeita se esse documento seria ou não verdadeiro. Uma coisa é certa, a existência aqui desta sepultura e também o achado de algumas cerâmicas dessa época vem, no mínimo, atestar que o castelo de Crestuma, nessa época, efetivamente estava ocupado e tinha também uma vocação religiosa, no mínimo, uma pequena necrópole. E será também associado a este eventual pequeno mosteiro que aqui existia, podemos também entender a existência de um castelo que estaria associado a esse mosteiro, que o poderia defender. Afinal, o castelo que muita gente procura descortinar aqui, entre os afloramentos da elevação do castelo de Crestuma. Mas afinal, existiu ou não um castelo nesta elevação de Crestuma? Vimos como, provavelmente na Idade do Ferro, isto era já um povoado fortificado. Vimos como, na época romana, aqui existia uma estrutura portuária, um povoado que tinha também estruturas defensivas, provavelmente construídas em madeira. Mas a ideia de um castelo associado à Idade Média tem ou não razão de ser? Vimos, na sequência dos achados da Alta Idade Média e dos vestígios do eventual mosteiro que aqui existia, que terá feito sentido, ou faria sentido a existência aqui de uma estrutura fortificada. E a verdade é que a arqueologia vem, através dos seus achados, pelo menos demonstrar que existem elementos dessa época. E alguns dos elementos arquitetónicos aqui talhados no monte poderão, de facto, datar dessa época e fazer com que se possa defender a existência aqui, pelo menos, de um daqueles designados castelos roqueiros, os castelos associados ao período da Reconquista, no alto destes afloramentos em elevações proeminentes como esta. Por exemplo, aqui, bem no topo da elevação, junto a esta antiga estrutura agrícola, este espaço que tradicionalmente se chama como a eira, poderá, afinal, ser a base de uma estrutura fortificada, muito mais complexa, da Idade Média. O trabalho que aqui foi desenvolvido parece indiciar isso. Uma coisa é certa, importa prosseguir com os trabalhos arqueológicos aqui no Castelo de Crestuma, não só no seu topo, não só nas suas vertentes, mas também nas suas praias fluviais. No lado poente da elevação do Castelo de Crestuma, desenvolve-se, eu diria, paradisíaca pequena praia de Favaios. E aqui, a cerca de 1 metro de profundidade, surgiram algumas pedras, não isoladas, mas uma fiada de grandes blocos, provavelmente da época romana. Isto porque eles são talhados à romana, nomeadamente aparecem alguns silhares almofadados, um tipo de trabalho na pedra que os arqueólogos, sem grande dificuldade, atribuem à época do domínio romano. Estaríamos aqui, provavelmente, perante uma estrutura portuária, um cais, onde encostariam as embarcações que traziam, afinal, todos aqueles produtos
que nós referimos e que vêm sendo detectados e encontrados aqui nas escavações. Como vimos, produções do Mediterrâneo, de outros locais da Península, do norte da África. Mas também, muito provavelmente, desde que esse cais aqui existia até aos nossos dias, houve uma pequena transgressão, uma subida do nível das águas do rio. E por isso, hoje, só em épocas muito especiais é possível escavar este local e colocar à vista e rapidamente registar e estudar esta estrutura que aqui existe e que afinal poderá ser crucial para entender a importância desta elevação. É nomeadamente quando se dão as grandes marés anuais. Por exemplo, essas pedras que aqui surgiram a mais de 1 metro de profundidade foram escavadas durante a maré do ano de 2012. Este ano, 2013, essa maré irá ocorrer por volta do dia 20, 21 de setembro. E nessa altura, os arqueólogos estarão aqui para, uma vez mais, tentarem perceber que pedras são estas. Tratar-se-á, de facto, de um cais de época romana? Bom, isso são, provavelmente, outros factos, quiçá outras lendas, seguramente outros caminhos da história. Estamos de regresso ao estúdio, agora para conversar, afinal, com os protagonistas desta intervenção arqueológica, os arqueólogos do projeto Castro Ima. Começo, antes de entrarmos na nossa conversa, por agradecer à Junta de Freguesia e aos bombeiros voluntários de Crestuma o apoio que forneceram às filmagens deste episódio. Bom, mas então os nossos convidados são António Manuel Silva, licenciado e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, atualmente a desenvolver o seu doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela, autor de uma inúmera obra, artigos publicados em muitas das revistas de especialidade, mas também preocupado com as questões da divulgação em artigos para o grande público. O outro convidado já é repetido, Gonçalves Guimarães, licenciado e mestre também em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se encontra também presentemente a desenvolver o seu doutoramento e é arqueólogo também na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Guimarães, eu começava exatamente pelo fim, ou seja, por aquela intervenção o ano passado na praia de Favaios e da possibilidade da existência ali de um cais da época romana, o que explicaria muito da importância do local. Mas escavar nas marés vivas é complicado, digo eu. Isto também já prevendo o que é que vai acontecer agora em setembro. Mas é a única oportunidade que temos. É realmente durante este período das marés de setembro, em que há um maior recuo das águas, que depois temos umas escassas 3 horas para encontrar os vestígios, pô-los à vista, desenhá-los, fotografá-los, tirar as coordenadas deles, ver as suas características e depois, inexoravelmente, as águas do rio sobem. Claro. Quando não é um iate de grande calado que passa perto e faz uma grande ondulação que salta os sacos de areia. Nós temos algumas imagens que vocês trouxeram da intervenção o ano passado. Claro. Exatamente, já estamos a ver essas imagens. Portanto, o ano passado foi, a lógica do sítio e aquilo que nós vamos conhecendo de sítios parecidos, um pouco por todo o mundo romano, e também a quantidade de cerâmicas vindas da atual Turquia, por exemplo, da região da Fócia, do norte de Cartago, do norte da África, etc., indiciámos que tinha havido um grande comércio com este sítio. Ora, mas percebe-se de facto aqui a dificuldade, não é? Escavar na água mesmo. Ano passado foi, é evidente que tínhamos feito um levantamento de georradar, através de especialistas nessa área, que nos indiciavam que haveriam vestígios debaixo da areia. Mas não sabíamos exatamente e com rigor a sua localização e até que tipo de vestígios seriam. Ano passado foi exatamente detectá-los, devo dizer que foi uns momentos um pouco angustiantes, porque debaixo podiam existir vestígios que o radar documentava, mas que não eram arqueológicos, ou eram de outra natureza, geológica, por exemplo, mas quando a máquina que estava a ajudar os trabalhos começou a pôr à vista aquelas pedras devidamente trabalhadas, enfim, assim, cá está o e são cais. De facto grandes dimensões. E, portanto, agora só foi
exatamente devido a essas circunstâncias da transgressão fluvial neste caso, foi durante pouco tempo. Este ano vamos repetir a operação, já muito mais estruturada, e, portanto já sabemos que lá está. Portanto, esta imagem é bem elucidativa da dificuldade. Portanto, por outro lado tínhamos o grupo... Fizeram um dique, estou a perceber. Foi um trabalho de equipa entre, por exemplo, as águas e o Parque Biológico de Gaia, os mergulhadores da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, portanto várias outras unidades, porque tivemos de pôr motobombas a escoar o mais possível a água para os vestígios serem evidentes durante um certo tempo. Claro. Este ano vamos então pôr descoberto mais uma boa parte da estrutura que lá está, portanto, para ela ser evidente e realmente ajudar a compreender aquilo que foi dito muito bem na reportagem, que começa a fazer-se perceber melhor toda aquela estrutura da ocupação daquele monte no período tardo-romano. E este ano também os trabalhos vão ser acompanhados por prospecção subaquática, não é? Haverá uma prospecção subaquática, neste caso já por a doutora Cândida Simplício, que é especialista em arqueologia subaquática, e também com a colaboração dos mergulhadores bombeiros sapadores de Gaia. Numa primeira fase, noutra fase, os trabalhos em terra, digamos assim, no limite da maré. Sim, senhor, em setembro. Seguramente que vamos passar por lá. Dr. Manuel Silva, é de facto enigmático, diria eu, esta escrita na pedra, tamanho número de buracos, de poste, de entalhes, e ao mesmo tempo, ou talvez por isso mesmo, não nos aparecem estruturas aquelas que estamos habituados a ver, afinal, em tantos castros que existem ali à volta, grandes muralhas, ou povoados romanos que também existem a não muitos quilómetros de distância, com muros bem estruturados. Ali é um enigma, ou não? Pois, esse é um dos aspectos mais desafiantes do sítio. Não é incomum, noutros sítios arqueológicos, a rocha estar talhada, ter alguns buracos de poste, que normalmente os designamos, enfim, reflexos de antigas estruturas em madeira. Mas não é conhecido qualquer outro sítio em que esses entalhes, esses negativos na rocha, não é, sejam em tão elevado número e quase exclusivos, não é? Vamos fazer então aqui aproveitando até algumas imagens que vocês também trouxeram, fazer aqui uma pequena viagem por esta estação arqueológica. Eu pedi ao nosso realizador se pudesse colocar as imagens. Nós estamos a falar do Castelo de Crestuma, de uma elevação, hoje em dia, localizada ali mesmo junto à barragem. Quer dizer, o complexo arqueológico de Crestuma, como